Sejam bem-vindas! E a gente chegou aqui no 4º episódio do Elas Podcast. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. E a gente vai falar de um assunto muito importante, que é o futuro da educação. O que é, de fato, importante nessa nova era de tanta disrupção no mundo. E eu começo aqui com a nossa maravilhosa Karina, que tem um background de educação de mais de 20 anos, uma sabedoria, uma pessoa que admiro muito, para uma primeira pergunta. Se você tivesse que convencer um investidor super conservador que a educação é o futuro da humanidade em tempos de IA, como a gente falou aqui em outros episódios, qual seria seu pitch? Eu diria o seguinte, que a educação, ela não é um setor. A educação é uma estratégia de crescimento. A educação é o único ativo que não se perde, é o único ativo que não se torna obsoleto. E olhando os números, o setor da educação, ele tende a chegar mais aproximadamente 30 trilhões até 2030. As edtechs são as que mais captam recurso nos últimos tempos. Então, são sinais que o mercado está entendendo, são sinais que a humanidade como um todo está entendendo. A educação, ela não pode ser vista, e aí falando um pouquinho da educação, não só como educadora, como responsável por 4 instituições de ensino e que responsável por formar esses jovens, para preparar esses jovens para o mercado de trabalho, mas também olhando um pouco para o mundo corporativo, que acho que onde se subestima mais a educação. O líder educador é aquele que sabe escalar. A educação, o treinamento dentro de uma empresa, ele é muito mais do que um custo. Aliás, ele não é um custo, ele é um multiplicador de performance. A educação dentro de uma empresa, quando a liderança ela entende que a educação, que o treinamento, ele não é simplesmente um custo, um curso extra de onboarding. Isso me deixa muito triste quando eu ouço de algum líder dizer, isso aqui é um curso extra de onboarding. Uma coisa engessada. Ele não está valorizando, ele está colocando aquilo como um KPI. Isso. Nós aqui qualificamos os nossos colaboradores, mas aquilo não é genuíno. Aquilo não tem efetivamente a importância que precisa ter. E quando a alta liderança não entende isso, infelizmente a cultura também não incorpora isso. Então, o futuro, né? O futuro da educação é um futuro bastante desafiador, porque nós estamos olhando para um futuro que não sabemos ainda o que vai ser. Quando nós dizemos quais as habilidades do futuro, quais as habilidades do profissional do futuro, nós temos uma sugestão do que será. Nós temos uma ideia do que será, mas nós não temos certeza. E trabalhar os alunos, os jovens, e aí não só dizendo mais dentro de uma instituição, mas também dentro de uma instituição de ensino, mas também trabalhando isso dentro de uma corporação, desenvolver as habilidades emocionais, as habilidades socioemocionais, que o mercado vai exigir, com certeza, muito mais do que habilidades técnicas. A gente tira a educação simplesmente de uma visão técnica, teórica, e passa a educação a um patamar muito maior. A educação a um patamar de vida, a um patamar que leva aquela pessoa que tem o conhecimento a uma vantagem competitiva. Então, hoje, a vantagem competitiva ela não é mais técnica, ela é cognitiva, ela é cultural. Né? Não, na educação médica isso é um fato que Exato. a gente... E aí na educação médica? Flávia, nos conta isso. E essa ideia assim, dessa educação muito além do que se vê nas universidades, que está muito antiquada, né? A gente sabe disso. Muito. Então, o médico, tecnicamente, é um pré-requisito. Você vai fazer medicina, você tem que entender sobre anatomia, farmacologia, enfim, isso é um pré-requisito. Então, você estudou para isso. Mas o que te leva além?
com essa formação tão gigante de médicos, são 25 mil médicos se formando todo ano, a 35 mil médicos. Até 2030 a gente tem 1 milhão de médicos no mercado de trabalho. Fora isso, diferencia, né? Fora isso, tem as outras profissões que estão entrando em categorias médicas. Como de fato você vai se diferenciar nesse mercado, nesse oceano vermelho? São com essas habilidades que a gente vem muito latente, privilegiando e informando para os médicos. Que além de gestão, marketing e empreendedorismo, você precisa entender de comportamento, soft skills. Exato. Então, como que esse médico ele se posiciona de uma maneira mais comunicativa, de forma não verbal? Porque nossa comunicação, 70% é não verbal. Exato. Como que a gente tem uma oratória melhor para persuadir de forma genuína aquele Conectando paciente de verdade. para que ele siga seu tratamento? Não é simplesmente, eu tenho aqui, o remédio é tal, mas ele vai pegar essa receita, ele vai chegar em casa e ele não vai ter entendido nada. Para vocês terem um bom médico, você tem que fazer que aquele paciente ele tenha um bom resultado daquele protocolo que você vai entregar para ele. Então, além dessas comunicações, oratória, empatia, humanidade, de você entender de fato e se conectar com aquela pessoa, você precisa entender de gestão, marketing e empreendedorismo. Porque você é um CNPJ, Sim. o médico é um CNPJ. E a gente vem nas empresas de educação médica que eu tenho, privilegiando isso, desde sempre. Mas ainda é um desafio. Ainda é o desafio do profissional, do médico, entender que isso de fato vai diferenciar. Até porque hoje a gente vê aí uma enxurrada de médicos sendo formados. E a gente não sabe a qualidade, porque realmente é um fato que a gente tem que olhar como é essa educação, porque quando a gente fala de medicina, não é simplesmente uma faculdade de administração, você precisa de muita prática, você precisa lidando com vidas, né? E a ali. relação médico-paciente. É a relação médico-paciente. Ela é estruturante de um tratamento, porque nós sabemos que para o paciente aderir àquele tratamento, o tratamento tem que ter sentido. Tem. E o sentido, ele vem a partir da através conexão. Comunicação. Essa conexão que você gera olho no olho, de entender, explicação. É formar um médico humano. Humano, que desafio na Formar um médico contemporaneidade. É muito além da técnica. É muito além da técnica. E até a liderança, né? Mas quando a gente fala da liderança, né? Voltando ao tema da liderança, que o líder, que não é um líder educador, que a gente falou sobre isso num dos outros episódios nossos, né? O líder que não é um líder educador, ele é um líder que ele não consegue desenvolver talentos. Quando ele não desenvolve talentos, a empresa, a companhia precisa contratar talentos prontos. E esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é você desenvolver pessoas dentro da própria empresa. Para desenvolver talentos, eu preciso de um líder educador. Eu preciso que o líder não só tenha consciência da importância da formação, da importância da educação, mas também ele seja um educador. É uma escola. Quando eu digo que um feedback, uma reunião, são microaulas. Exato. Quando o líder, mas será que a gente vai ter... daí isso me faz uma pergunta e uma reflexão aqui para eu trazer para essa mesa. Será que a gente vai ter pessoas preparadas? Não temos, elas terão que ser preparadas. Não temos. Os líderes não estão. Eu tenho convicção do que eu estou lhe dizendo, assim, são raríssimos. Nós olhamos hoje para o professor, para a preparação do professor, e o que eu imagino, eu preciso preparar o líder. Claro que não exatamente do mesmo formato, mas eu preciso enxergar um líder também como um professor. O líder, ele precisa saber educar. Na cabeça tem que estar muito bem esse pensamento. Se nós não temos, se a gente disse nos outros episódios que essa base vai se reduzir. Eu não tenho mais aqui uma base grande. As empresas não contratam mais aquele monte de estagiário. Para depois daquele monte de estagiário a gente efetiva quanto? 10, de 100 se efetiva 10, 15 para escolher. Agora não vai ter mais isso. Essa base vai reduzir. Então, como é que eu faço para que essas pessoas já tenham uma base tão reduzida? Como é que eu faço para que essas pessoas consigam subir? Eu preciso de um líder que saiba ensinar. Eu preciso de um líder que entenda que ensinando, ele escala a cultura. Ele não tem como escalar a cultura se ele não ensinar. A profissão professor foi tão valiosa, valiosa, exatamente. E olha a importância
de nós também criarmos, porque eu fico pensando aqui não somente na universidade, mas nas próprias escolas, na importância de criar, vamos dizer assim, de educar essa geração que vem crescendo também aberta a esse processo, porque o que a gente vê são jovens incapazes de aceitar esse espaço de compartilhamento do saber. Então, acho que é um desafio que ele começa muito cedo, não só lá na universidade ou nas pós-graduações, mas já nesse processo de ensino que precisa abrir a mente dessa geração que está crescendo aí fora. E eu venho ouvindo isso há bastante tempo, assim, nessas mentorias que eu faço parte, enfim, nesses masterminds, que toda empresa vai ser uma empresa de educação. Exato. Toda empresa. Toda empresa. Você tem que partir desse pressuposto. A psicologia lá no seu consultório, você é uma professora que você está educando ali. Sim. Dentro de uma empresa de marketing, existe a educação através da comunicação. A educação permeia. Então, permeia em todas as esferas. Todas as áreas, sim. Então, você olhar isso, e isso é um conselho aqui muito valioso. Se você tivesse começar do zero e investir em algo, seria numa empresa de como educar. E também a gente tem que desmistificar. Não é só diploma. E desmistificar. É o processo. Desmistificar as pessoas que se acham professores, porque não é tão fácil. Não é tão fácil. Por favor, um alerta Professor, aqui, gente. Não é tão fácil. E a gente não vê é isso tão muito fácil. na medicina, assim. Eu vejo muito acontecer isso. O médico se formou tecnicamente. E ele é um excelente médico técnico. Mas quando ele vai dar aula, ele não consegue passar aquele conhecimento que ele tem tecnicamente para aquele aluno. Porque isso tem que ter um preparo, mesmo catedrático, Isso, entendeu? Eu tô falando. Imagina e daí, os líderes eu preciso fazer um curso autoral. Então a gente tem que olhar com muito cuidado, porque hoje ficou uma moda. Eu vou abrir meu curso. Eu vou ser professor, mas será que essa pessoa está preparada realmente para ensinar? É muito difícil. Essas pessoas precisam ser preparadas primeiro. Imagine numa liderança, numa grande empresa que você tem lá os líderes, né, os CEOs, CFOs, enfim, a alta liderança de uma empresa, se eles não souberem ensinar, se eles não souberem formar, eles vão perder esses talentos. E os talentos não serão talentos como hoje, talentos técnicos, enfim, talentos que a gente sabe que tem hoje em abundância, os talentos mesmo, com as habilidades que nós falamos em todos os nossos episódios, serão muito reduzidos. Muito reduzidos. E o líder vai precisar saber ensinar. Quando a gente começar a falar de alta performance humana, alta performance humana e saúde mental integrativa, quando a gente começar a falar sobre isso, a liderança vai começar a ter uma outra mente. E aí a gente começa a construir ambientes que respirem uma aprendizagem contínua dentro do mercado de trabalho, dentro das corporações, ambientes que respirem uma aprendizagem contínua, ambientes que tenham como vantagem competitiva o conhecimento. E essa abertura ao novo, ela só vai acontecer quando a pessoa sair desta zona de onipotência, do suposto saber. Suposto. Exato. E aí entra a importância da nossa inteligência emocional e aos líderes principalmente. Eu no meu consultório tenho muitos pacientes que ocupam cargos de imensa liderança. E o quão desafiador para eles é muitas vezes sair desse lugar, porque muitas vezes a jornada de muitos anos, toda a redoma narcísica que vem junto com os benefícios e com os cargos e enaltecimentos que se vive numa corporação. E poder se entender que tem-se não somente a aprender, mas também a ensinar. E poder, porque isso também é passar para o próximo, para o outro, um legado que muitas vezes as pessoas tomam como unicamente seu. E o olhar da instituição num todo, entendendo que a perspectiva do grupo. E aí uma sociedade individualista, onde estamos voltados muito mais a cada um de nós. Que lindo desafio, não só pelas empresas, mas pela nossa sociedade que a gente tem pela frente. Acho que é um desafio gigante, porque ainda não existe um olhar para isso. Não existe. Não existe. É aí que entra nosso propósito. Exato. Porque a gente pode, né, dentro dessa seara, né, e aí um pouco do que a gente falou no primeiro episódio, né, o porquê, inclusive, de trazer o braço também da saúde mental, trazer o porquê. Porque é importante isso, a gente precisa da alta performance humana.
Então, e a alta performance, ela vai estar intimamente ligada a saber ensinar, a ser educador e a trabalhar as habilidades humanas. Então, isso hoje, posso lhes garantir que se existe, é muito pouco. Não existe esse olhar, não existe. Porque talvez teremos que, como sociedade e instituição, passarmos por uma desmistificação. Exato. Porque quando a gente fala de saúde mental, as pessoas conectam a patologia. Isso é algo que eu vejo muito no consultório, ainda as pessoas que se constrangem em dizer que tem um espaço de tratamento psicoterápico, psicanalítico, seja qual for a abordagem, porque entendem como uma fragilidade. Exato. Então, é uma fragilidade. É um transpor, é uma elevação do entendimento acerca da vida e das suas capacidades, porque, inclusive, a gente aprende tanto quando a gente está com o outro. Para mim, o processo de ensino-aprendizagem eu acho poético, eu acho lindo. Ele é lindo. Ele é lindo. E aí a sua conexão com o líder, ela melhora, porque existe essa troca do ensino-aprendizagem. A conexão melhora, o ambiente de trabalho melhora, ele fica mais saudável, porque o conhecimento enaltece as pessoas. O conhecimento traz... Poder. Exatamente. É poder. O conhecimento traz... As pessoas conseguem enxergar uma perspectiva de futuro quando ela tem o conhecimento. Ela enxerga isso. Quando ela enxerga essa perspectiva de futuro, a tendência é que aquela pessoa consiga colocar para fora todo o seu talento. E são números, tá? São dados. Todas as empresas que entendem a educação não como um setor, mas que elas entendem a educação como uma alavanca de crescimento, todas elas, o índice de turnover, ele reduz 50%. Isso é dinheiro. Isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. Não é dinheiro que se mede numa planilha no mês seguinte. É a longo prazo. Médio e longo prazo. Mas turnover é onde sai mais dinheiro quando você faz uma rescisão. Empresas quebram com alto índice de turnover. Quebram. E o índice cai 50%. Isso é provado por indicadores. Então, é importante que as empresas comecem a olhar para isso. Com cuidado. Isso, não, para o treinamento. Mas eu ofereço. Eu não já é um escutei isso treinamento, toda hora, tá? Conta no dia a dia, cara. Mas eu toda hora eu escutei. Aqui tem vários treinamentos. Aqui tem inúmeros treinamentos na minha empresa. Sim. Não tem propósito nenhum aqueles treinamentos. Não. Aquilo é simplesmente um KPI. É um indicador. Eu tenho treinamento, mas e daí? Você conecta, né? Com o outro. Exato. E o líder não está sabendo. O líder não comprou essa ideia. Então, o líder primeiro precisa saber. O líder primeiro precisa ser o educador e precisa comprar essa ideia. Se ele não for Tem alguma empresa hoje que está fazendo isso? Não conheço. Nenhuma. Não conheço. Ninguém que faça isso. Que trabalhe a liderança como o líder educador, eu desconheço. E como que você vê isso futuramente? Quais são as inovações que você vislumbra para o futuro da educação? E também usando o IA, por exemplo. A IA pode nos ajudar em alguma coisa? Com certeza absoluta. Com certeza. A IA tem que estar presente nisso. E isso ainda é sim, um dos pontos. Ela não pode jamais ser ignorada. E o líder educador, assim como o professor, ele precisa saber utilizar a IA como um propósito, utilizar a IA na sua estratégia. E ele precisa saber ensinar essa utilização. Então, é importantíssimo que a gente comece a ver os líderes das grandes empresas, de todas as empresas grandes, pequenas, médias, enfim, o líder como um educador. Porque senão, num breve espaço de tempo, as empresas, o mundo corporativo pode entrar numa crise. Um colapso. Porque eu não tenho a base mais para subir. Eu preciso que aqui ensine, porque aquela experiência a inteligência artificial está fazendo. O básico a IA faz. Então, é um grande desafio. Se o humano não quiser deixar de ser humano e se tornar um monte de robozinho, a gente precisa cuidar disso. E o líder poder entender, fiquei pensando, né? Porque o processo de envelhecer tem sido uma negação muito grande. As pessoas hoje em dia negam o processo de envelhecer, negam sua aposentadoria pelo medo da perspectiva do passar do tempo. Então, a inteligência que precisa ver com relação a esse olhar a longo prazo dos papéis, dos espaços e das potencialidades, porque a gente não perde quando a gente ensina, a gente sai ganhando, seja individualmente, seja a gente aprende muito mais. Aprende muito mais. Aprende muito mais. A sala de aula, hoje a liderança, uma sala de um líder, ela é uma grande sala de aula. Deveria ser.
Deveria ser, mas de uma não é. produção de vida. Olhando por essa perspectiva. Ela deveria ser. E o aprendizado do aluno, o que você vê, Ká, assim, futuramente? Olha, o aprendizado do aluno hoje, ele é bastante desafiador. A gente existe ainda uma tentativa de entendimento desse aprendizado, de como é que esses jovens estão aprendendo, como eles estão captando realmente o conhecimento. Porque uma coisa outra coisa é ele absorver. Como é que ele absorve esse conhecimento? Um ponto, que isso é pacífico. Absorve esse conhecimento quando se conecta emocionalmente com aquilo que está sendo ensinado. Se não houver essa conexão emocional, a absorção existe, mas ela é significativamente menor. O grande desafio é como trabalhar todos os professores, e aí falando dentro já de uma instituição, como trabalhar todos os professores para que eles consigam fazer essa conexão emocional com os alunos a todo tempo. Porque imagine que um aluno está dentro de uma instituição por 4, 5 anos. Como você conecta emocionalmente a todo tempo? É muito difícil. Muito. Então são técnicas, estudos, metodologias diferenciadas, mas existe uma estrutura que precisa ser desenhada para que esses professores sejam preparados. E preparando esses professores para que esses alunos saiam com essa... Esse é um espaço de tempo muito longo até que isso consiga ser feito. Por isso a importância para agilizar, para acelerar esse processo. Não dá para esperar que esse aluno saia formado dessa forma. Porque aqui o espaço de tempo é longo. Então eu preciso trabalhar aqui e eu preciso trabalhar aqui também na alta liderança dentro das empresas. Eu preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque nós temos uma geração hoje que aprende de uma forma diferente pela infância que tem vivido muito mais tecnológica. Aprende de uma forma totalmente diferente. Uma graduação de professores que eu imagino que ainda está vindo ao encontro dessa demanda. Tem um abismo. Um abismo. Gente, isso é seríssimo. Essa geração de hoje, ela não aceita tudo. Na nossa geração, assim, se dissesse pra gente, olha, 2 mais 2 são 5, de dizer, beleza. Ok. Eles não, para eles tem que ter um entendimento. Né? 2 mais 2, mas por que 5? De onde vem isso? Né? Então, eles questionam mais. Eles têm mais informação na mão. Então, o professor tem que tomar cuidado, porque a informação está na mão do aluno. Então, e ele perde o contato com a aula muito rapidamente. O aprendizado ficou mais democrático, porém ele ficou mais superficial. Ele é fluido. E a esfera, vou complementar aqui com vocês, quando uma criança entra na escola, lá na idade escolar, o que faz com que uma criança queira aprender com 7 anos, isso nós da área psi entendemos, faz parte do nosso dia a dia. Quando uma criança faz uma fobia escolar, não consegue ir para a escola, a gente sabe que existem conflitos relacionados à relação pai-mãe. Porque o que faz com que uma criança, gente, queira aprender lá com 7 anos, existem as fases do desenvolvimento. Isso. E quando a criança entra na fase escolar, ela entra numa fase do desenvolvimento chamada latência. E o termo assim se chama em razão de que o amor idealizado com relação aos pais precisa ficar latente para que ela possa projetar esse amor idealizado que antes era nos pais, no professor. Exato. E o que nós sabemos hoje? Que nós temos uma geração, primeiro, pais inadequados, que não estabelecem limites, que têm permitido que os filhos cresçam donos do mundo. Então, a gente já tem visto uma fragilidade dessa idealização lá com 7 anos. É isso. Lembra a maçã pro professor? O professor é só mais um, e para a escola é uma coisa muito chata. Então, olhem o processo que começa. Eu vou aqui ouvindo vocês e pensando o que está cada vez... É um processo antecipado. Mudou. Então, assim... A perspectiva é outra. A validação... Eu sempre, quando entro numa escola, eu sempre digo que o professor, para mim, merece tapete vermelho, porque eles cuidam do que é de mais precioso. Um pai e uma mãe, quando levam um filho para a escola, tem crianças que passam mais tempo com os professores do que com os seus pais. Então, esse podcast aqui, ele precisa ser escutado pelas escolas de educação primária, maternal, universidade. Por quê? Porque é uma construção que a gente vai ter, ou a gente se une, ou o saber, ele vai cair cada vez mais em desuso. E aí são essas personalidades que somente repetem. Quando eu vejo meus filhos olhando, por exemplo, estão lá com o YouTube... Vocês vão rir agora. Às vezes eu chego lá, pego e digo, me dá isso aqui, eu quero ver, porque eu te eduquei, eu te botei no mundo, eu quero ver quem é que esse cara que tu tá assistindo tá te ensinando a fazer umas coisas que eu não sei de onde vem. Então,
os nossos filhos estão idealizando muitas vezes, e aí, claro, lá em casa tem limite de telas, tem limite de aplicativo, tem limite de tudo, mas de vez em quando, lá nos 20 minutos de Não tem YouTube, como. Não tem eles estão como. vendo um cara que eu Eles- olho e penso, gente, mas o meu filho não pode ser uma bobada, porque isso aqui é uma bobada que ele tá assistindo. É. Então a gente tá falando de algo que é muito maior. É muito maior. E que a gente não tem controle. A gente precisa De tudo. desmistificar a questão da educação, olhando para o educador como um professor. Exatamente. Não é só o professor. Ele E tem que agora, ser- se nós não multiplicarmos esse conceito, levando a educação para dentro das empresas, a educação para dentro de casa, porque às vezes dentro de casa terceiriza a educação para a escola. Então, se a gente não multiplicar, nós não daremos conta de formar essa geração. Porque isso precisa ser contínuo. Não adianta os professores dentro da sala de aula trabalharem o ensino e a aprendizagem de uma forma diferenciada, se na empresa não vai ser assim, se em casa não vai ser assim. Isso precisa ser um movimento uníssono para que a sociedade possa evoluir. A gente sabe que é um longo caminho, mas se nós começarmos esse caminho trabalhando nas instituições de ensino, trabalhando nas altas lideranças, a gente já começa a mexer esse movimento Assim, o exemplo. num formato mais começar pelo rápido. exemplo, Isso urge porque mudar essa base aqui, a gente sabe, nós que trabalhamos, Muito difícil. tá muito difícil. Muito porque difícil. se naturalizou isso aqui Exato. que nós estamos falando. É mais fácil. Estamos falando de escolas públicas também, que não têm a mesma capacidade, a mesma De aprendizado, capilaridade é. de construção. De como- construção. Muitas é. escolas E de privadas entendimento. Não tem. e muitas Exato. escolas privadas ainda estão naquele momento, naquele estão. formato tradicional. Ah, sim. Isso aqui pra gente Inúmeras. mudar vai muito tempo, ou seja, realmente a gente tem um gap aqui que se a gente não olhar aqui, nossa, tem a que nossa vir de força cima, né? Tem que vir do produtiva exemplo. como Eu país exato. É. vai ser imensamente prejudicada. Gente, urgente está. esse podcast. É urgente. Necessário. Necessário, com certeza. E a gente acaba aqui com uma reflexão para casa. Exatamente. Como que tá a possamos- educação aí? Como é que está a educação aí? Como é que você está preparando o seu filho para o mercado de trabalho? E de que forma você, que é empreendedor, líder, gestor, está Acho olhando que a para gente pode aquele... convidar nossos filhos pro próximo podcast. Bacana, adorei. Maravilhoso. Então, Ótimo. Amei. Um de cada. Um de cada. Um de cada idade. Isso. Sensacional! Muito bom, Perfeito, muito bom. Gostei Nos da ideia. aguardem. Gostei da ideia. A mulher propriamente dita nos seus múltiplos papéis. Com certeza. Maravilha. Até o próximo, Até o gente. próximo, Nos gente. aguardem. Obrigada. Acompanha a obrigada. gente, tá tudo na descrição desse vídeo. Curte e compartilha. Abraço. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.